Fala, Fogão! Depois da partida ridícula que o Botafogo fez ontem contra o Atlético Mineiro, onde o nosso time resolveu entrar na partida apenas depois de sofrer o 2-0, o Emiliano Dias, conforme de costume, deu aquela coletiva pós-jogo para a Botafogo TV, respondendo algumas perguntas dos jornalistas em relação à partida, o que tinha acontecido, escalação e tudo mais. E teve uma declaração que ele deu que chamou muito a minha atenção. Foi um claro recado diretamente para o Honda e para o Calu, que pode levar os dois jogadores, inclusive, se eu tivesse que apostar nesse momento, a se tornarem reservas definitivos no time do Botafogo. Também quero comentar com você a declaração do Benevenuto na saída da partida, quando ele deu uma entrevista pós-jogo ali na beira do gramado, falando sobre como foi a partida do time. Pelo menos dessa vez, o nosso zagueiro, que voltou a falhar, diga-se de passagem, teve uma clara visão do que aconteceu no jogo. Vale lembrar, por exemplo, que contra o Santos, no Newton Santos, pelo primeiro turno, onde a equipe da Vila massacrou o Botafogo dentro de casa, com 21 finalizações contra 7 da nossa parte, naquela partida o Benevenuto teve uma leitura completamente equivocada do jogo, dizendo que o Botafogo tinha mandado na partida. Dessa vez, pelo menos, apesar de mais uma vez ter cometido uma falha, o nosso zagueiro enxergou corretamente o que aconteceu no jogo, e eu vou comentar para você também essa declaração do nosso zagueiro. Para fechar, eu quero comentar com você que o Ramon Dias é aguardado segunda-feira no Rio de Janeiro para poder começar a comandar a equipe nos treinamentos, preparando o time para a partida contra o Flamengo, que acontece no dia 5 de dezembro. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos para você. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp. E além disso, se você ainda não for inscrito aqui no canal, peço que se inscreva para que a gente possa alcançar a marca de 3.000 inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento do canal, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para você nesse vídeo é justamente a expectativa pela chegada do Ramon Dias, que pode ocorrer na segunda-feira. A chegada do treinador, na verdade, nesse momento, é o último fio de esperança que o torcedor do Botafogo, que ainda acredita na permanência, já que muitos torcedores estão jogando a toalha, tá? Não dá para culpar quem está fazendo isso, porque o time do Botafogo dentro de campo não nos deixa alimentar a esperança. Eu confesso a você que eu ainda tenho esperança, porque matematicamente falando, ainda é possível, logicamente. Agora, dentro de campo, é uma tristeza ver o time do Botafogo jogar. Essa é a grande realidade. Então, o último fio de esperança é a chegada do Ramon Dias, porque o treinador na Argentina, ele é conhecido como um cara capaz de transformar os vestiários. O que isso significa na prática? Hoje, o time do Botafogo, além de não ter a qualidade que a gente imaginou que teria, pelo menos no papel, também não tem confiança. E se quando você só não tem qualidade já é ruim, imagina você não ter qualidade e não ter confiança. Aí, realmente, não sai absolutamente nada. Porque nem para arriscar uma jogada, os jogadores vão ter coragem. Então a chegada do Ramon Dias, com essa capacidade de transformar o vestiário, ou seja, mudar a mentalidade dos jogadores, conseguir desenvolver, trabalhar com eles, essa força mental, essa mudança psicológica, de não se abalar, embora a situação esteja muito difícil, esse sinceramente é o último fio de esperança no qual a torcida do Botafogo pode se agarrar. Essa é a grande realidade. Porque se a gente olhar somente o time do Botafogo hoje, nesse momento, da maneira como o time vem atuando, simplesmente não há esperança. Tá? A partida que a gente fez contra o Atlético Mineiro, esperando o time do Galo abrir 2-0 para que a gente pudesse começar a tentar fazer alguma coisa, foi simplesmente ridículo. É típico de um time que já abraçou a ideia da segunda divisão. E o Botafogo não pode simplesmente abdicar de tentar, porque a realidade dos fatos é a seguinte: cair é do jogo. Quando você tem um time que, tecnicamente falando, não consegue agredir os adversários, não consegue fazer o gol, cair é do jogo. Agora, ser covarde é uma escolha. E o time do Botafogo nessa partida contra o Atlético Mineiro optou por ser covarde. Por esperar o Atlético Mineiro fazer 2-0, a situação já está praticamente irreversível, para você começar a tentar fazer alguma coisa, para você entrar na partida. Então isso é simplesmente inadmissível. Se você tiver que cair, que caia lutando. E por isso que a chegada do Ramon Dias, com essa capacidade de transformar o vestiário, de ajudar os jogadores a desenvolverem essa força mental para poder suportar a pressão que é você ter que buscar a saída do Z4 sem ter a possibilidade, a margem para falhas, para erros,
isso vai ser absolutamente fundamental. Mas que a gente não pense que até aqui o Ramon Dias não faz parte do trabalho que vem sendo desenvolvido. A gente não pode achar que a escalação, tudo que tem sido feito, não passa também pelo crivo do Ramon Dias. Tá? A comissão técnica, o Emiliano Dias, inclusive, faz questão de falar que estão constantemente em contato com o Ramon Dias. Então você pode ter certeza que a mudança na escalação, quem vai jogar e tal, qual vai ser a estratégia antes da partida começar, tem o dedo também do Ramon Dias. Logicamente, a questão de mexidas no intervalo durante o jogo, aí fica na mão do Emiliano Dias, mas antes da partida começar, na fase de preparação, estratégia, tática, qual vai ser o 11 inicial, tudo isso, pode ter certeza, passa pelo crivo do Ramon Dias. Agora, naturalmente, a presença do treinador no vestiário, fisicamente, pessoalmente, isso realmente pode ser o último fio de esperança para que a gente veja a equipe do Botafogo começar alguma possibilidade de reação. Essa realmente é a última possibilidade, porque se nem isso der certo, aí a gente infelizmente vai ter que reconhecer que o destino do Botafogo vai ser a Série B em 2021. Falando agora a respeito da declaração do Marcelo Benevenuto no fim da partida, quando ele concedeu uma entrevista ali pós-jogo na beira do gramado, o que o nosso zagueiro falou? E foi uma frase bem forte que mostra a irritação do zagueiro com a situação. O que, claro, não apaga o erro do Benevenuto, tá, no segundo gol do Atlético Mineiro. Uma coisa não apaga a outra. O fato do Benevenuto, na entrevista pós-jogo ali na beira do gramado, ter dado uma declaração forte em relação ao que o time deixou de fazer na primeira etapa e também no começo da segunda etapa, isso não apaga, em hipótese alguma, o erro do zagueiro. E o gol que ele marcou nessa partida também não exime ele dessa culpa pela falha no segundo gol, tá? O gol do Sacha, onde o atacante ficou completamente livre nas costas do nosso zagueiro. Mas o Marcelo Benevenuto disse o seguinte, que a partida do Botafogo foi ridícula, tá? Que o Botafogo não conseguiu trocar 3 passes no primeiro tempo, não teve coragem e que na segunda etapa a gente esperou sofrer o gol para poder começar a tentar uma reação. Ou seja, dessa vez o Benevenuto teve uma leitura correta do que aconteceu na partida. Porque naquela partida contra o Santos, conforme eu comentei no começo desse vídeo, ele teve uma leitura totalmente equivocada, que não condizia nem um pouco com a realidade dos fatos. Dessa vez, pelo menos, o nosso zagueiro mostrou uma clara visão do que aconteceu no jogo. Foi realmente ridículo o que a gente viu no Mineirão. O time do Botafogo covarde, com medo de jogar, sem sair de lá de trás, mesmo depois que o Atlético Mineiro abriu o placar logo aos 14, 15 minutos da partida. Então, pelo menos dessa vez, a leitura do Benevenuto foi correta. O que naturalmente não muda o que aconteceu no jogo. Mas o fato de você ter um jogador que entende que aquilo ali não pode acontecer e que esse fato pode gerar uma cobrança interna entre os próprios jogadores, tá, de que aquela situação não pode voltar a acontecer em hipótese alguma, isso pelo menos dá um alento aí ao torcedor, que a vontade que qualquer torcedor tinha naquele momento, tá, na saída do jogo, era realmente escutar um jogador falando aquilo. Falando que todos nós vimos na partida. O quão ridículo foi, o quanto o time foi covarde, porque quando o Benevenuto fala não teve coragem, em outras palavras, foi covarde. O time do Botafogo foi covarde. Então você escutar um jogador falando isso, dando essa declaração, é para realmente dar um alento aí pro torcedor e de alguma maneira tentar estimular o vestiário para que os jogadores comecem a se coçar em relação a correr atrás de uma mudança. Né? Vamos ver se essa declaração do jogador vai mexer com os brilhos ali do grupo. É o que a gente espera que aconteça pelo menos. Agora, falando a respeito da entrevista coletiva pós-jogo do Emiliano Dias, o nosso auxiliar técnico fez alguns comentários em relação a essa partida, a escalação, mas principalmente mandando um recado, claramente um recado, pro Honda e pro Calu. E já eu vou falar qual foi esse recado. Mas antes eu quero comentar outras declarações, como por exemplo, o porquê dele ter escolhido aquela formação inicial. Segundo Emiliano Dias, ele decidiu mudar a escalação, colocando uma série de titulares no banco de reservas, porque 72 horas antes, o Botafogo já tinha feito uma partida e ele não ia conseguir extrair daquele time que foi titular na partida anterior contra o Fortaleza o ritmo, a intensidade que eles queriam. Por isso eles optaram por colocar um time mais forte fisicamente. O Renteria, o Foster, caras que são mais pesados, mas são mais fortes fisicamente. Essa foi uma escolha para que o time do Botafogo pudesse ter o ritmo que a comissão técnica entendia ser necessário. Ele também reconhece que o Botafogo não jogou nada durante 45 minutos nessa partida. Segundo o próprio Emiliano Dias, o Botafogo jogou bem metade do jogo. E que a gente vem apresentando esse padrão, né, de esporadicamente apresentar alguma coisa, o que naturalmente não é o desejável.
Segundo o próprio auxiliar técnico, é desejável que o time do Botafogo consiga manter uma intensidade tal por pelo menos 70 minutos. E aí a gente pode até estranhar, mas a gente não tem que manter isso durante 90 minutos, já que uma partida tem 90 minutos? Só que naturalmente ele está falando aqui de um alto grau de intensidade. Você não consegue manter um alto grau de intensidade por 90 minutos. Você consegue manter ele durante boa parte do jogo, ou pelo menos deveria, e nos outros 20 minutos, balizando aqui com esses 70 que o Emiliano Dias comentou, você vai ali fazer aquela composição, vai dar uma respirada e tal, para você poder aguentar toda a partida. Então o Emiliano Dias deixou bem claro que o foco da comissão técnica, agora nesse período de mais de uma semana, 8 dias para ser mais preciso, antes da partida contra o Flamengo, é fazer uma preparação físico-técnica com a equipe, tá? Para que a equipe possa evoluir nessa questão da intensidade, suportando manter um ritmo tal de jogo durante esses 70 minutos que o auxiliar técnico comenta. Essa parte do ritmo de jogo, da intensidade, a gente sabe que o Botafogo não vai melhorar da noite para o dia. A gente até começa a ver alguma evolução, mas todos esses anos, com o Capela à frente da preparação física, cobram o seu preço. Não tem como a gente negar isso. Tá? Cobra o seu preço sim, o Emiliano Dias sabe disso, a comissão técnica sabe disso, e a gente realmente precisa melhorar essa parte. Da mesma maneira, a gente precisa melhorar a construção das jogadas, só que isso, além da parte de qualidade, passa também pela parte mental, pela força mental, ganho de confiança. Quando o jogador não tem confiança, ele não arrisca um drible, não arrisca uma jogada, não arrisca uma movimentação se projetando na grande área do adversário. Falta de confiança no esporte é uma desgraça, em qualquer esporte, em qualquer atividade da vida humana, na verdade. Quando uma pessoa não tem confiança para fazer alguma coisa, é muito ruim. E num esporte coletivo, onde a falta de confiança de um acaba interferindo no que o outro vai conseguir executar, isso é ainda mais determinante. Então a comissão técnica do Botafogo tem que trabalhar também esse lado. Esse aspecto é fundamental para que o Botafogo possa tentar dar uma resposta. E em relação a essa resposta dentro de campo, fica aqui essa questão do recado que o Emiliano Dias deixou bem claro para o Honda e para o Calu. Ele destacou que o Honda e o Calu são jogadores importantes, que existe sim uma hierarquia, são caras mais experientes, mais rodados, com essa bagagem internacional. Porém, o Emiliano Dias deixou bem claro que titularidade se conquista no dia a dia, no decorrer das semanas. Ou seja, qual foi o recado aqui? O Honda e o Calu nesse momento estão deixando muito a desejar. A gente esperava muito mais dos dois jogadores. Não tem como nenhum torcedor do Botafogo negar esse fato. O Honda e o Calu nesse momento são jogadores que não estão fazendo a menor diferença no nosso time. O Calu, inclusive, tem apanhado da bola há bastante tempo. A gente falava antes de ritmo de jogo, que adquirindo o ritmo de jogo, o Marfinense pode apresentar o melhor futebol, só que na prática, o que a gente vê até aqui é o Calu, mesmo com várias partidas aí já tendo sido disputadas, ele não consegue evoluir. Ele simplesmente não consegue evoluir. Ele se atrapalha com a bola, ele perde as disputas com muita facilidade, não consegue acertar domínio, erra o tempo de bola, enfim, tá realmente muito mal. E o Honda, que em algumas partidas anteriormente até apresentou uma evolução, involuiu. Voltou a não apresentar uma dinâmica interessante, voltou a deixar a desejar, e ele tinha que ser o cérebro da equipe. E nesse momento não está conseguindo. Simplesmente não está conseguindo. Então esse recado do Emiliano Dias para o Honda e para o Calu é muito claro. Ou vocês evoluem, ou vocês vão ser reservas. E eventualmente vão entrar na partida. Para fechar, eu quero comentar com você aquela situação do Honda com o Marcinho. Não tem nada a ver com a entrevista coletiva do Emiliano Dias, mas sim com o que aconteceu dentro do campo de jogo. O Honda com a bola na mão, o Marcinho vai lá e toma a bola à força do Honda. Tá? Foi uma imagem ridícula, vamos combinar, porque desde o começo da chegada do Honda, não foi definido quem era o responsável pela bola parada. E o Honda também não se impôs em momento algum, verdade seja dita. Não é à toa que em cobrança de pênalti, o Honda já cedeu a cobrança para o Vitor Luiz, quando ele tinha que ter batido contra o Ceará a segunda penalidade. Ali, se o Honda cobra aquela segunda penalidade, de repente a gente tinha conseguido fazer mais um gol e poderia ter vencido aquele jogo. E tendo vencido aquela partida, por que não imaginar que a confiança dos jogadores teria melhorado e a gente teria conseguido outros resultados positivos na sequência? Então o Honda, desde o começo, além dessa parte de não ter sido definido quem é o cara da bola parada em pênalti e em cobrança de falta, também não teve uma imposição do próprio Japa em chegar e mostrar para os jogadores ali que ele é o cara que vai bater esse tipo de cobrança. O Marcinho tomar a bola do Honda na partida de ontem
foi um claro retrato de que o Honda não é o líder que o Botafogo precisa. Pode sim contribuir de alguma maneira na parte técnica, se voltar a ganhar essa dinâmica, mas não dá pra gente esperar do Japa uma postura de líder, aquele cara que vai comandar a equipe. A gente esperava isso dele, mas claramente não é o perfil do jogador. Enfim, fica aqui esse registro, realmente não gostei de ver essa situação, o Marcinho chegar, tomar a bola do Honda e o Honda não fazia absolutamente nada em relação àquilo, aceitar a situação, não me agradou, mas vida que segue, vamos ver se com a chegada do Ramon Dias muda alguma coisa no Botafogo. Esse é o último fio de esperança. Mas e você, Fogão, o que você pensa a respeito disso tudo? Deixe seu comentário aqui embaixo, sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e, naturalmente, se ainda não for inscrito aqui no canal, peço mais uma vez, por gentileza, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca de 3.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.